desde a época do pastor Antônio, né? E a caravana que acompanha, equipe de jovens de Pirajuba. Fica de pé, por favor, olha aí. Deus abençoe. Horas pagam, horas recebem, né, pastor? Deus abençoe, viu? Podeis assentar. Prata, também a caravana vindo da cidade de Prata. Ali os líderes de jovem, irmão Luiz Felipe, né? Fica de pé a caravana, os obreiros, nossos irmãos diáconos. E o pastor Arnaldo, o ano passado ele esteve conosco, mas desta vez ele não pôde estar e justifica. Leva por gentileza o nosso abraço a ele. Deus abençoe vocês. A todos os nossos irmãos que nos honram, estando conosco, que vamos dizer a eles: sois bem-vindos em nome de Jesus. Aqui está o presbítero Micael. Está só, Micael? A irmã Ellen está aí, a esposa, o Neemias, profeta de Deus, está ali, que estará a partir de agora nos ministrando a palavra de Deus. O que diremos a eles? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Micael sempre está nos atendendo aqui e nós ficamos satisfeitos com isso. Meu querido, na liberdade que o Espírito Santo lhe conceder. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia nesta noite. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Localize, por favor, o capítulo de número 6 e o versículo de número 11. Obrigado, amado. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 11. Enquanto você localiza o texto sagrado, eu quero louvar a Deus com alegria nesta noite. Ser grato ao Senhor que nos concede o dom da vida, a salvação em Cristo Jesus, que é obra de sua graça e misericórdia, e o privilégio de estar convosco nesta noite de encerramento do 42º Congresso da UMADI. Parabéns, jovens, está muito lindo. Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. A minha gratidão aos amigos, companheiros, pastor Eliel, a minha gratidão pela confiabilidade, pelo carinho de sempre, em nome de Jesus. Todos os senhores obreiros, vários amigos, pastor Isaías, pastor Josimar, pastor Assis, pastor Fábio, uma alegria rever todos os senhores. Deus seja louvado pelas vossas vidas em nome de Jesus. A minha gratidão também a toda a liderança. Pastor Júnior, um amigo que Deus nos deu, o nosso companheiro irmão João Gustavo, Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente em nome de Jesus. Agradecendo aos líderes aqui que estão no altar, a minha gratidão se estende a toda a liderança de jovens aqui do campo da Assembleia de Deus em Iturama. Amém, meus amados? Quero louvar a Deus também pela vida da irmã Ellen, do irmão Neemias, e dizer aos irmãos que a minha família ora por vocês. Lembre de nós nas suas orações, amém? Quantos encontraram a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 11, diga glória a Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre mortos. E eu repito propositalmente, como vivo dentre mortos.
e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. E você que pode, diga glória a Deus por esta palavra. Antes de você tomar assento, diga comigo com todo carinho e respeito: eu sou um vivo dentre os mortos. Tem alguém aqui que acredita nisso nessa noite? Tome assento glorificando ao Eterno com alegria. Meus amados e queridos irmãos, sem sombra de dúvida alguma, o Evangelho de Jesus Cristo sempre apresentou uma proposta de transformação e de nova vida aos seres humanos. As boas novas de Cristo Jesus são desafiadoras aos seres humanos. Isto acontece porque o homem sem Deus está morto em seus delitos e pecados. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 da carta aos Efésios, deixa claro que o homem sem a regeneração, sem a obra do Espírito Santo, o homem está espiritualmente morto. É por isso que a humanidade peca deliberadamente, descaradamente, e não sente sequer vergonha por aquilo que está fazendo. Mas o Evangelho de Jesus vem com esta proposta desafiadora, chamada nascer de novo, chamada regeneração, chamada de novo nascimento. Em outras palavras, a proposta do Evangelho é tomar o homem que está morto e trazer vida a este homem. É necessário que se entenda, ou que nós entendamos, que o Evangelho não veio reformar nenhum de nós, porque a proposta do Evangelho não é melhorar vida. A proposta do Evangelho é dar uma vida que o homem ainda não tem. Glória ao nome de Jesus. E esta grande verdade foi apresentada por Cristo a Nicodemos em João capítulo 3. Ora, o texto de João é o texto pauta deste trabalho, onde Jesus diz àquele homem que era príncipe dos judeus, que ele precisava nascer de novo. Não era nascer da água e do sangue, nascimento natural. Era nascer sobrenaturalmente da água e do Espírito. Repito, nascer da carne é nascer da água e do sangue, mas nascer de novo para Deus é nascer pela palavra e pelo poder do Espírito Santo de Deus. O cristão precisa conhecer esta verdade bíblica, pois nós somos desafiados a ser e a viver como vivos em um mundo de mortos. É bem verdade que você nunca viu cadáveres andando por aí. É bem verdade que você nunca encontrou pessoas que foram sepultadas e de repente passaram a andar pelas ruas da cidade. A linguagem aqui, companheiros, é metafórica, pois Paulo está dizendo: quem vive sem Deus são pessoas escravas. Quem vive sem Deus está escravizado nas drogas. Quem vive sem Deus está escravizado pelo tabaco. Quem vive sem Deus está escravizado no álcool. Quem vive sem Deus está escravizado na jogatina. Quem vive sem Deus está escravizado no sexo ilícito. Quem vive sem Deus está escravizado lá no carnaval. E a prova disso
é que se você chegar em um deles e dizer: por que é que você não abandona isso? Vocês dizem que são livres, vocês dizem que presos são os crentes e os livres são vocês, e a resposta é sempre a mesma, meus irmãos: eu não posso, eu não consigo, eu já até tentei, eu já até tomei algum medicamento, já fiz um esforço. Olha, pregador, eu sou jovem e já até tentei abandonar essa festança, mas isso é mais forte do que eu. Por que é que isso acontece, amada igreja? É porque a Bíblia diz que estas pessoas são espiritualmente mortas, elas estão escravizadas pelo poder e pelo domínio do pecado. E eu gostaria de ilustrar a necessidade de se entender isso essa noite. Preste atenção. Quando nós olhamos para a história da América, a abolição da escravatura nos Estados Unidos custou muito caro para aquela nação. Foi necessária uma guerra civil. O famoso Abraham Lincoln, 16º presidente daquele país, foi assassinado. A 13ª emenda da Constituição, que validava a escravidão, foi legalmente abolida no dia 18 de dezembro de 1865. No entanto, a história diz que a vasta maioria dos escravos do sul, que haviam sido legalmente libertos através das leis, continuaram vivendo como escravos. Isso aqui é chocante, porque a lei dizia: vocês são livres, e a vida prática dizia: vocês ainda são escravos. A falta de saber, a falta do entendimento daquela verdade, fez com que os escravos sulitas continuassem sobre escravidão. Uma certa feita, um escravo do estado do Alabama disse em uma entrevista: eu não sei quem é Abraham Lincoln, eu não sei sobre essas leis, eu não sei nada sobre a nossa libertação. E isto é, irmãos, no mínimo trágico, porque uma guerra foi travada, um presidente foi assassinado, uma emenda da Constituição virou lei. Homens e mulheres e crianças que antes eram escravos se tornaram pessoas livres pela lei, mas na prática continuaram como escravos. E quando nós olhamos para a vida de muitas pessoas, embora Cristo, o emancipador de escravos, embora Jesus tenha morrido, embora Jesus tenha ressuscitado, embora Jesus tenha vencido a morte, embora Jesus tenha vencido o diabo, embora Jesus tenha vencido o inferno, apesar de Jesus ter vencido tudo e todos, tem muita gente que ainda vive escravizada. Tem muita gente que ainda vive presa. Tem muita gente que ainda vive sob domínio de cadeias e grilhões. E vale fazer menção aqui nessa noite: o grande expositor bíblico americano que já descansa em Cristo, pastor Timothy Keller, certa feita arrumou uma briga, porque ele disse, pastor Assis, que todos nós éramos como Gadareno, todos nós andávamos possessos, todos nós andávamos escravizados, todos nós andávamos impossíveis de ser amansado. A tua mãe tentou te amansar e não deu conta, teu pai tentou te amansar com cinta, não deu conta. A sociedade tenta amansar alguns no sistema carcerário e não dá conta. Por que é que isso acontece, pregador? Porque o gadareno só pode ser livre quando o dono da vida pisa na beira da praia. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu sinto Deus para dizer para alguém aqui nesta noite: o libertador de escravos já veio. O libertador de escravos
escravos já fez a obra. O libertador de escravos já venceu o pecado. O libertador de escravos já venceu por mim e por você. Chega de viver uma vida sob cadeias e grilhões do mundo e do pecado. É tempo de aceitar o desafio de uma vida livre na presença de Deus. Só quem já teve um encontro com o libertador. Esses escravos na América viviam e se comportavam como escravos, porque eles não sabiam que já estavam debaixo de uma escritura de liberdade para as suas vidas. E pasmem, meus irmãos, tem crente que se acostumou a ser escravo outra vez. Tem crente que se acostumou a viver como morto espiritualmente outra vez. É nesse contexto, é neste propósito de falar da verdadeira vida cristã que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos. Esta carta aqui, Umadi, é a carta mais longa, mais teológica e mais profunda que o apóstolo Paulo já escreveu. Alguém diz que das cartas paulinas, 13, talvez 14 com Hebreus, há quem diga que é ele. Ela é como o pico do Monte Everest. É o ponto mais alto das doutrinas fundamentais do cristianismo. E sabe o que me espanta? Olhe para cá. A Bíblia diz que Paulo está na casa de Gaio. Está na casa de quem? Vamos lá comigo, mais forte. Paulo está na casa de Gaio. É um cristão morador na cidade de Corinto. Paulo nunca visitou a igreja de Roma. Paulo está no fim da sua terceira viagem missionária. O ano é 57 depois de Cristo. Ele está disposto a ir a Roma e entregar a sua vida, mas ele quer pregar o evangelho àqueles irmãos. Paulo é alguém que era um morto e descobriu a vida de verdade. Aleluia. Quem descobre a vida não tem medo. Quem descobre a vida descobre que uma vida cheia de medo não é a proposta de Deus para o seu povo. Eu vou liberar uma palavra de Deus para a vida de alguém aqui nessa noite. Já tem alguém aí que está disposto a receber? Jesus não te chamou para viver com medo de tudo e de todos. Ei, jovem, Deus te trouxe esta noite de encerramento para te dizer: você é um vivo dentre mortos. Deus não te deu espírito de medo. Esse negócio de crente esse negócio de crente viver morrendo de medo de tudo. Pregador, como é que vai ser o país? Como é que vai ser a economia? Como é que vai ser a política? Como é que vai ser as leis? Como é que vai ser isso e aquilo? Pastores, quem cuida da vida de quem nasceu de novo é Deus. Você renasceu. Você é um vivo dentre mortos. Deixa o medo de lado essa noite e vem viver a liberdade em Cristo Jesus nosso Senhor. Quem crê na palavra de Deus? Quantos acreditam na palavra de Deus? Oramante, o remai. Aleluia. Paulo está disposto a dar a sua vida, mas apesar de não poder ir lá agora, o Espírito Santo, Diácono Emanuel, obrigado pela recepção. A Bíblia diz que Paulo recebe inspiração para enviar essa carta aos irmãos. E a coisa começa boa, Pastor Júnior, meu amigo. Diz o texto que Paulo começa a bater, a exortar gentios. Você vai ler Romanos capítulo 1. Paulo está exortando os gentios que vieram para a igreja. Pregador, quem são eles? Todos aqueles que não são descendência de Abraão.
Gentil no período neotestamentário são todos quantos não são israelitas de berço. Paulo começa dizendo: os gentios não têm Deus. Aí os judeus, pastor, que congregavam na igreja, disseram: coisa linda, Paulo, coisa linda. Os gentios são assim mesmo. Aí Paulo muda a cartilha para o capítulo 2. E ele fala, pastor Isaías, que os judeus que não têm Jesus estão piores que os gentios. A faca cortou para os lados, para os dois. É por isso que no capítulo 3 de Romanos, no verso 23, Paulo diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ele faz a citação do salmista: não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. O que é que Paulo está dizendo? A humanidade está morta no pecado. A humanidade precisa de um Salvador. Está estabelecida a doutrina cristã chamada de hamartiologia, ou a doutrina do pecado. Está estabelecida: todos somos pecadores. E se eu sou pecador e não posso resolver o meu problema, porque ainda que eu me sacrifique, o sacrifício é imperfeito e falho, eu preciso de um Salvador perfeito. Glória! Tem alguém aqui que já entendeu essa verdade? Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que me salve. Eu preciso de alguém que pague a minha dívida. Eu preciso de alguém que faça a obra da redenção pela minha vida. Aleluia. É aqui, queridos, que a salvação em Cristo Jesus aparece na carta. Porque Paulo vai apresentar alguém que veio para restabelecer a comunhão entre Deus e os homens. O pecado quebrou essa aliança perfeita. O pecado quebrou a perfeição pela qual o ser humano foi criado. O homem foi criado com um dos atributos comunicáveis de Deus, chamado imortalidade. O homem não era para morrer, só morre porque somos pecadores. Paulo apresenta Cristo. Quem é o Cristo, irmão Micael? Cristo é o Redentor. Cristo é a verdadeira religião. Porque vale fazer menção e pauta nessa noite: toda religião que não seja Cristo é falsa. Ainda que seja pintada com evangelicalismo muito bonito, se não tiver Cristo, é falsa. Haja vista que o termo religião usado na nossa língua vem do latim religare, que traz a ideia de religar. Religar o quê? A humanidade caída ao Deus Todo-Poderoso. Cristo abriu os braços na cruz do Calvário e Ele estava dizendo: eu sou o único, eu sou o único meio, eu sou a única forma. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é a verdadeira religião. Cristo é o único caminho. Cristo é o sacrifício perfeito. É Cristo que alcançou a minha vida. É Cristo quem alcançou a tua vida. Foi Cristo que te trouxe aqui nessa noite, jovem. Foi Cristo que reuniu esta igreja. Paulo disse que tudo é dele, por ele, para
Ele são todas as coisas. Tem alguém aqui que veio adorar a Ele nessa noite? Quantos estão aqui por Cristo? Quantos estão aqui para Cristo? Quantos querem por um momento levantar as mãos aos céus, abrir a boca e exaltar a Cristo nessa noite? Oramacandaramai. Abra a tua boca e diga uma palavra ao teu Jesus aqui nessa noite. Abra a tua boca e agradeça a Cristo nessa noite. Abra a tua boca e exalte a Cristo nessa noite. Se não fosse Ele, talvez nós estaríamos lá na festa mundana, e talvez eu estaria até morto. Mas o Cristo chegou. O Cristo chegou. Oramacandaramai. Cadê o barulho da juventude que pode glorificar a Cristo nessa noite? Oh Cristo, aleluia, aleluia. Paulo diz que Cristo veio, e é através da fé em Cristo, capítulo 4 e 5 de Romanos. É através da obra vicária de Cristo na cruz. É através do sangue expiatório de Cristo Jesus que nós somos justificados dos nossos pecados diante de Deus. Oremande, oremai. Essa verdade precisa encher o teu coração de novo. Você e eu estávamos no banco dos réus. Você e eu éramos injustos. O Pai olhava para nós e via pecado. Através do sangue, o Pai olha para você e para mim e nos vê justificados pelo sangue de Cristo. Você pode não ter muita coisa nesse mundo. Você pode ter pouca coisa nessa terra. A tua carreira ainda pode estar no início, jovem. Você pode estar apavorado porque os 18 chegou e a vida adulta está aí. Mas a maior bênção da tua vida você já tem. O sangue de Cristo cobriu a tua vida. O sangue de Cristo cobriu a tua história. O sangue de Cristo. Aleluia. Aleluia. E é pela fé. Paulo diz que essa justificação é pela fé. Não é por obras para que ninguém se glorie. Não é por obras para que ninguém se ache na posição de Deus. É justificação pela, vamos lá, justificação pela, possibilitada por meio do sangue, que não tem mérito nenhum, irmã Ellen, meu, nem seu e nem nosso. O mérito, pastores, é da graça de Deus. O favor imerecido liberado dos céus. Pregador, e o que é que o favor imerecido fez por mim? Se prepare para alegrar o teu coração. Capítulo 5, versículo 20. Onde o pecado abundou. Aleluia. Glória. Posso aplicar? Onde a miséria abundou. Pregador, eu me afundei na cachaça. Onde a cachaça abundou. Pregador, eu usei drogas muito tempo. Onde as drogas abundaram. Não, Micael, me prostituí, fiz uma bagunça há um tempo atrás. Onde a bagunça abundou, a graça, a graça, a graça, a graça. Não foi eu e nem ninguém, foi a graça de Deus. Superabundou. A graça te cobriu. A graça te alcançou. Você está com a mão travada, com a boca fechada à toa, querido. A graça te alcançou. Oramacandaramai. Recebe o poder
graça nessa noite. Seja livre pela graça de Deus. Seja livre pela graça de Deus. Abra tua boca e se alegre nessa noite, porque você é um vivo andando no meio dos mortos. Você é um vivo andando no meio dos mortos. Os dias são de carnaval. Esses dias, pastor Eliel, um amigo estava em casa ontem à tarde, deu uma crise nele. Nós fomos para a UPA. A mulher olhou e disse: é carnaval? Eu disse: o carnaval, ele está no congresso, eu estou pregando e Jesus está fazendo a obra. Porque aonde o pecado abundou, a graça superabundou. A mulher olhou para nós e disse: eu estou pulando o carnaval também, mas é na presença de Deus. Porque aonde o pecado abundou, a graça de Deus. Oh, aleluia! Quantos sentem o poder da graça de Deus aqui entre nós nessa noite? Oremandio remai, urimicanto remai. A graça superabundou sobre vós. E é depois de falar desta graça que o apóstolo Paulo começa o capítulo de número 6. E aqui no capítulo de número 6, Paulo vai enfrentar um desafio. Paulo vai enfrentar uma galerinha desafiadora. Faz assim comigo, ó, por favor, com todo carinho e respeito. Faz assim, ó. Faz assim. Pegue aqui desse ombro, leva lá para baixo. Pergunta para alguém aí com todo carinho e respeito: você sabe o que é isso? Aperta o cinto 2 minutos. Paulo enfrentou, irmão Samuel, uma galerinha desafiadora em Roma. Porque os camaradas olhou para o Paulo e disse: rapaz, esse negócio de graça é muito bom. Quer dizer que eu pequei e alcancei graça? Exatamente, então vou pecar mais. Porque quanto mais eu peco, mais graça eu recebo. Olha que maravilha. Amém ou não amém? Não amém jamais, irmão. Vigia. O pessoalzinho lá em Roma, na igreja, dizia: nós vamos pecar bastante, nós vamos voltar a viver como mortos, porque quando a gente peca, Deus perdoa e a gente recebe a graça. Ó, sabe o que é que Paulo está enfrentando aqui? Aqueles que a igreja, a história da igreja chamou de antinomianos, ou seja, pessoas sem regra, pessoas sem lei. Você conhece alguém assim? Irmão Micael, com esse nome, eu vou te dar o nome de hoje em dia, mas não tem nada a ver. Mas não dá nada não, pastor. Mas nós não estamos mais debaixo do jugo da lei, é verdade. Mas olha, agora é o período da graça, cada um faz o que quiser. Tem gente que diz e que prega isso, sim ou não? São libertinos, são praticantes da famosa graça barata, descrita pelo alemão Dietrich Bonhoeffer no século 20, porque alguns autores de teologia alemã começaram a escrever que o crente vem como está e fica do jeito que veio. É isso mesmo, irmã. E tem uma galera por aí, principalmente na rede social, jovem, seguindo essa miséria. Eu disse para você apertar o cinto 2 minutos. Você vem para a igreja e não preocupa com mudança não. Você vem para a igreja e não precisa orar para ser transformado não. Vem para a igreja e não precisa jejuar para ser liberto não. Deus tem que te aceitar como você está, e como você está, você permanece.
Isso é um engano diabólico sobre a vida de muitos que não nasceram de novo ou que estão virando as costas para a palavra de Deus. Paulo teve que enfrentar esse grupinho da igreja de Roma. Mas lá no outro extremo, de forma oposta, Paulo também teve que enfrentar os legalistas. Pregador, quem eram os legalistas? Eu guardo o sábado, Deus tem que me abençoar. Eu não como isso, não como aquilo, Deus vai ter que cuidar de mim e me abençoar. Eu jejuo 3 vezes na semana. Você lembra do publicano e do fariseu? Senhor, eu sou isso, sou aquilo e sou aquilo outro. Como é o nome disso? Legalista, religioso, que acha que Deus aceita por quem nós somos ou o que fazemos. Pregador, quem dos dois está correto? Nenhum. Qual dos dois estão vivos? Nenhum. Porque enquanto a falsa graça ensina um evangelho sem cruz e sem nascer de novo, o legalismo ensina a síndrome de Satanás. Quem quer servir a Deus de qualquer jeito está entrando por um falso evangelho. Mas quem quer servir a Deus pelos preceitos da lei, do pode, não pode, de isso ou daquilo, está entrando pelo caminho que Lúcifer entrou, de querer ser como Deus, de querer ser dono do nariz. Me perdoe a sinceridade bíblica no encerramento da festa nessa noite, mas quem manda na vida do cristão, quem transforma a vida de quem entra aqui dentro, e quem libertou você da morte, não foi você e nem eu, foi Jesus. O evangelho não tem espaço para graça barata, mas o evangelho também não tem espaço para o orgulho humano. Que caia o meu orgulho, que caia o teu orgulho, que caia o nosso eu, que caia o falso evangelho e permaneça Jesus. Que permaneça Jesus. Levante a tua mão ao céu, por favor. Eu vou liberar uma palavra que é profecia no encerramento da festa nessa noite. Quem domina a tua vida não é espírito de legalismo. Quem domina a tua vida não é a falsa graça que vem como está e fica como está. Quem está fazendo a obra e te tirou da morte para a vida é Jesus. É Jesus. É Jesus. E Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele restaura, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele renova crentes. Quem está aqui por causa dele nessa noite? Meu Deus do céu, que coisa linda! Levante as suas mãos aos céus e glorifique a Jesus. Maia sorema candaramai. Eicho keneria masori mi candaramai. Pregador, eu não dou conta. Você não precisa dar conta. Quem vai fazer é Jesus. Pregador, cheguei na festa fraco. Você não precisa chegar forte, mas você vai sair forte hoje, porque Jesus chegou primeiro que você hoje. Irmão Micael, eu vim hoje, eu estou nas caravanas, eu vim porque um amigo incentivou, o líder me mandou uma mensagem. Você veio porque Jesus queria você aqui hoje. Jesus marcou o encontro com você aqui hoje. Quem veio adorar a Ele? Quem veio adorar a Ele? Quem veio adorar a Ele? Diga para alguém aí com todo carinho e respeito: aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Ele está aqui. Ora macandara mais.
Esse barulho é barulho de alguém que veio adorar a Ele. Esse barulho é barulho de alguém que sabe de onde foi arrancado. Esse barulho é barulho de crente, pastor Júlio, que sabe que Jesus tirou da morte e trouxe para a vida. Oh! Aleluia. Eu avanço para terminar. Aleluia. Paulo olhou para esses dois grupos da igreja de Roma e disse: nós morremos com Cristo. Quem teve um encontro com Cristo, quem foi alcançado pela obra do Espírito Santo, está morto. Eu imagino que a princípio, Madi, deu um nó na cabeça deles. Porque como é que pode? Eu estou vivo ou estou morto? Vocês lembram daquela brincadeira antiga? Vivo, morto. Morto, vivo. Quem já brincou disso aqui? Confessa a tua idade nessa noite. Tem jovem aqui que não sabe o que é isso. É vivo, morto, é morto, vivo, 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 morto. De vez em quando eu estou lendo a Bíblia, minhas irmãs, e Jesus fala: você está morto, precisa morrer mais um pouco, precisa morrer todo dia. Aí daqui a pouco eu estou lendo e Jesus fala: agora você está vivo, agora você está cheio de vida, agora você está vivo de verdade. André, meu amigo, que mistério é esse? É porque Paulo diz: quem teve encontro com Jesus no dia da crucificação, naquela sexta-feira terrível no Gólgota, você e eu fomos crucificados com Cristo. Naquela sexta-feira amarga, naquela sexta-feira, hora nona, às 3 da tarde, quando ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, Jesus com a sua morte venceu a morte e nós morremos com ele na cruz. Mas eu tenho uma boa notícia para alguém aqui essa noite. Ao terceiro dia, porque se Jesus vem e a gente morre com ele e não ressuscita, nós não estaríamos mais reféns ao pecado, mas não teríamos garantia de desfrutar da sua presença na eternidade. É por isso que a doutrina da crucificação e da ressurreição caminham juntas. Ao terceiro dia, Maria foi até o túmulo. A pedra removida. Maria olhou e disse: cadê o corpo dele? Eu estou sabendo que o José de Arimateia e o Nicodemos enterraram ele aqui. Cadê o corpo deles? Porque você procura o vivente entre os mortos, Maria. O Cristo não está na tumba, o Cristo ressuscitou. Mantenha a tua mão levantada para receber essa palavra nessa noite. Romanos capítulo de número 6 está escrito: quem morreu com Jesus na sexta, ressuscitou com ele no domingo de manhã. Glória! A garantia da tua ressurreição é porque Cristo ressuscitou. A garantia da eternidade é porque Cristo já ressuscitou. E Ele está vivo, está aqui essa noite. Ele está vivo, está no nosso meio essa noite. Ele está vivo e a presença dele está aqui nessa noite. O reinado da graça é este. Eu morri com ele na cruz na sexta, mas eu revivi com ele no domingo. Porque ele vive, eu tenho vida e você tem vida também. Aleluia. Agora perceba,
Paulo diz: porque Cristo morreu e porque Cristo ressuscitou, vocês estão mortos para o pecado e vivos para... Vamos lá, mortos para o pecado e vivos para... É aqui que nós chegamos no versículo 11, em que Paulo escreve assim: desta maneira, como mortos para o pecado. O verbo considerar aqui, irmãos, o logissomai, é usado, irmão João Gustavo, 41 vezes por Paulo no Novo Testamento. Pregador, e qual é o significado disso? Tome consciência diariamente. Paulo está dizendo para a igreja: lembre a tua consciência que você está morto para o pecado. Pregador, mas eu já morri, ressuscitei, ainda vou lutar contra o pecado? É claro que vai. Enquanto nós estivermos nesse corpo mortal, o pecado vai nos tentar diariamente. Eu costumo dizer que o pecado ou a tentação tem 3 etapas. Quantas etapas? A primeira é ser tentado. Você não escolhe se vai ser tentado ou não. Você sai de casa para ir para o trabalho, para vir para a igreja, e alguém te fecha no trânsito. Você está sendo tentado a arrumar uma briga com o incircunciso. Você sai de casa, jovem, vai para a faculdade, e você vai ser tentado em escutar a coleguinha falar que dormiu com quantos, e o coleguinha dizer quantas que ele pegou. Fecha aspas na nossa linguagem aqui, só nós os jovens. Você vai ser tentado sem querer ser. Pregador, e qual é o segundo estágio da tentação? É aonde você decide: vigiai e orai para não entrar em tentação. Nós vamos ser tentados todos os dias. A escolha de entrar ou não é tua e é minha. Pregador, qual é o terceiro estágio? É o cair em tentação. Quem entra na tentação geralmente cai. Quem vigia e ora é tentado, olha para a tentação e diz: eu já estou crucificado. Eu já estou crucificado. Eu já estou crucificado. E não estou pendurado não. Eu já renasci com Cristo. Toma consciência essa noite. Bata no peito amanhã de manhã antes de sair de casa e diga para você no espelho: eu estou morto para o pecado, estou vivo para Deus. Estou morto para o pecado, mas estou vivo para a glória de Deus. Oh, aleluia. É tomar consciência, é lembrar a si mesmo diariamente. Pregador, e por que é que Deus não resolve isso de uma vez por todas? Querido, em Adão nós caímos. Em Adão nós herdamos uma natureza humana inclinada ao pecado. Você já percebeu que é mais fácil desobedecer do que obedecer? Já percebeu que é mais fácil optar pela mentira do que pela verdade? Pregador, por que isso acontece com a gente depois de crente, batizado com o Espírito Santo? Essas tentações me visitam, por quê? Porque você ainda está lutando contra a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Eu gosto muito de uma fala do reformador Martinho Lutero. Certa vez disseram assim para ele: mas você não tem mais vontade de pecar? Ele disse: rapaz, eu crucifiquei o meu velho homem,
mas todos os dias ele coloca a mãozinha para fora assim, ó, e quer aflorar diante das tentações. Aí eu piso nele e digo: eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. Levante a tua mão para o céu, porque eu trouxe uma profecia de Deus para a tua vida nessa noite. O Espírito Santo vai te dar coragem hoje. O Espírito Santo vai te dar ousadia hoje. O Espírito Santo vai te dar intrepidez nessa noite. A hora que o velho homem quiser aflorar, você vai olhar para ele e vai dizer: ah, miserável homem que sou, a graça que me libertou é a graça que me faz te vencer. Eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo para Deus. Aleluia. Considere-se como morto para o pecado. Considere-se vivo para Deus. Pregador, se eu fizer isso todo dia, o que vai acontecer? O pecado não reina mais na tua vida. O pecado não reina mais na tua casa. O pecado não reina mais na tua história. Se você lembrar que você está morto para o pecado e vivo para Deus, você vai precisar parar de pedir perdão todo dia por ficar tropeçando no mesmo pecado. A graça que te perdoa, ela vai te fazer vencer o pecado. Aleluia. Irmãos, Paulo está dizendo assim, ó: você precisa dar um cartão vermelho para o pecado. Nós precisamos colocá-lo para correr. O pecado na vida cristã é um embusteiro, é um intruso. Você precisa declarar guerra aqui essa noite. Você tem coragem de levantar uma mão aos céus? Diga comigo: eu declaro para mim mesmo guerra contra o pecado. Porque eu não estou mais morto, eu estou vivo, vivo para Deus. Eu estou em guerra contra o pecado. Agora levante a outra mão, levanta outra mais alto e diga: eu já tenho a bandeira da vitória contra o pecado, contra o diabo, contra a carne, contra a morte, contra o inferno. Balance essa bandeira nessa noite, porque Jesus venceu por você. Jesus já venceu e a graça está disponível para você e eu vencermos. Quem pode adorar a Ele por esta vitória? Aleluia. Eu termino para nós orarmos. A banda, por favor. Olhe para cá e eu concluo agora. Paulo disse para eles: vocês estão desafiados a fazer essa guerra contra o pecado. Vocês estão desafiados a viver como quem nasceu de novo. Paulo, e o que é que eu vou fazer a partir de agora com o meu corpo? Versículo 13 está escrito: não apresenteis. O verbo grego aqui, jovens, parece me dar a ideia de colocar à disposição. Paulo está dizendo aos irmãos que estão em guerra contra o pecado: os teus pés, as tuas mãos, os teus olhos, a tua alma estava à disposição do mundo e do pecado. Agora você vai colocar os seus pés à disposição de Deus. Agora você vai colocar as suas mãos à disposição de Deus. Agora você vai colocar os teus sentimentos, jovens, à disposição de Deus.
Agora você vai colocar os seus olhos naquilo que glorifica a Deus. Agora nós vamos colocar os nossos ouvidos naquilo que edifica e exalta a Deus. Apresente a tua vida como instrumento de justiça para a glória de Deus. Pregador, é só apresentar as mãos, os pés? Não. É apresentar a si mesmo diante de Deus. É por isso que Paulo diz: apresentai-vos. Apresenta toda a tua alma diante de Deus. Coloque à disposição dele os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que você almeja, é tudo sendo colocado à disposição de Deus. Pregador, eu queria um relacionamento. Coloca isso aos pés de Deus também nessa noite. Pregador, eu vou vencer o pecado, que jeito? Coloque-se à disposição de Deus nessa noite. Coloque-se à disposição dos céus nessa noite, porque à medida que você se envolve com Deus e com as coisas de Deus, a glória de Deus envolve a tua vida. Tem alguém que recebe esta palavra nessa noite? Tem alguém que recebe esta palavra? Com a permissão da liderança, fica de pé comigo, adorando a Ele nessa noite. Feche os seus olhos. Pode começar. Feche os seus olhos. Aleluia. Declare isso essa noite. Eu não sou mais escravo. Oh! Diga que você é. Eu sou Oh! Mais uma vez essa parte, vamos lá. Eu não sou mais escravo. Só quem é livre. Só quem é livre de verdade. Eu sou filho. Você foi chamado à liberdade em Cristo Jesus. Olhe para cá, por favor. Eu termino e a gente já entra. Olhe para cá. Eu vou chamar dois grupos aqui à frente nessa noite. Se tiver alguém entre nós que precisa voltar a Jesus nessa noite, alguém que precisa retornar aos braços do Pai, alguém que já foi livre e você se enfraqueceu, se enveredou pelos caminhos do mundo outra vez, Deus te trouxe aqui nessa noite para você cantar esse refrão com alegria e paz na tua alma. Deus te quer como filho. Você está sendo desafiado, desafiada a nascer de novo, a render a tua vida aos pés de Jesus. Se tiver alguém que precisa voltar para os braços do Pai, ou alguém que nunca tomou essa decisão e vai fazer isso pela primeira vez nessa noite, dê um sinal com as suas mãos. Saia do teu lugar e venha ao altar. O pastor, a igreja vai orar por você. Se tiver alguém que precisa se render a Cristo nessa noite, faça isso agora. Jesus não te chamou para ser escravo do pecado. Jesus não te chamou para estar escravizado pelo mundo. Você foi chamado para ter vida, e vida com abundância na presença de Deus. Se tiver alguém aqui que precisa tomar essa decisão, você tem liberdade. Enquanto
enquanto isso eu vou chamar toda a mocidade, aqueles que puderem, venha aqui à frente, por favor. Nós vamos orar junto, venha, todos os jovens, toda a Umadir, os jovens das caravanas, os jovens que estão espalhados na nave da igreja. Eu quero convidar você, você está sendo desafiado pelo céu nessa noite, a abraçar uma vida de renúncia, a abraçar uma vida de entrega total aos braços do Pai, em nome de Jesus. Você jovem que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, abra a tua boca agora, porque Jesus, Ele está aqui e vai te batizar com línguas estranhas nessa noite. Você jovem que precisa de um renovo espiritual, faz quanto tempo que você não fala em mistérios com Deus? Faz quanto tempo que você não deixa Deus tomar a tua vida e usar você nos dons espirituais? É nesse momento que o céu te renova. É nesse momento que o céu te renova. Gálatas capítulo 5, versículo 16. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas: andai em espírito, se encha do espírito, e dessa forma você não vai pecar, você não vai obedecer à carne. Ah, querido, a receita do céu para a tua vida é: seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo de Deus nessa noite. Os pastores, se puder, pastor Júnior, os pastores, orar por eles lá embaixo, por imposição de mãos. Feche os seus olhos e ore. Cadê a igreja comigo de mãos estendidas? Deixa Deus te encher nessa noite. Você é livre. Você é livre. Em nome de Jesus. Perfeito amor que me alcançou. Oh, abra a tua boca e cante. Eu sou filho de Deus. Você é livre. Você é livre. O amor de Deus te alcançou. Ele te resgatou. Por Amacandarabai. Eu sou filho de Deus. Receba a cura nessa noite. Receba liberdade nessa noite. Receba libertação nessa noite. Recebe batismo com o Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito nessa noite. Seja cheio do Espírito nessa noite, porque se você estiver cheio do Espírito, não tem lugar para o pecado, não tem lugar para a tentação, não tem lugar para o diabo. Seja cheio. Toda cadeia agora seja quebrada pelo poder do nome de Jesus. Todas as cadeias sejam quebradas agora no nome de Jesus. Eu profetizo
pelo poder desta palavra e da graça de Cristo Jesus, libertação sobre a tua vida nessa noite. Toda cadeia seja quebrada agora. Você não vai viver escravo de emoções descontroladas, escravo da pornografia, escravo dos vícios, escravo da tristeza, escravo de um relacionamento mal sucedido. Seja livre, seja livre, seja livre. Quebra cadeias agora, Espírito Santo. Quebra cadeias agora, Espírito Santo. Tu és aquele que solta o que está preso. Tu és aquele que quebra os grilhões e as cadeias. Tu és aquele que faz andar o que está parado. Tu és aquele que levanta o caído. Tu és aquele que fortalece o fraco. Tu és aquele que nos deu a tua graça e autoridade para dizer que somos livres. Somos vivos nesse mundo de mortos. Somos vivos nesse mundo de mortos. Nós aceitamos o desafio de viver uma vida nova. Ora mais. Seja cheio do Espírito de Deus essa noite. Seja cheio do Espírito de Deus essa noite. O Espírito Santo vai inundar a alma de alguém. Você vai perder o prazer. Você vai perder a graça com algumas coisas. Não se assuste, diz o Senhor. A hora que você perdeu o encanto por algumas coisas desse mundo passageiro, o Espírito Santo vai encher você de um desejo tão grande pela graça, pela glória, pela presença de Deus, que você vai olhar para esse mundo e vai dizer: eu quero mais, eu quero algo melhor, eu quero algo maior. Oh, Espírito, faz a tua obra. Espírito, faz a tua obra. Espírito, faz a tua obra. Nós estamos tomando consciência, Senhor, que nós estamos mortos para o pecado, mas nós estamos vivos para ti. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor, sobre a vida desse moço. Vem, Senhor, sobre a vida dessa moça. Vem, Senhor, sobre a vida dela agora. Alamai. Receba e solte o dom de Deus com essas línguas estranhas nessa noite. Deixa o Espírito de Deus te inundar agora. Oh, Ramaya sou. Levante as suas mãos aos céus, você que pode, e diga: Senhor Jesus. Vamos lá, mais forte: Senhor Jesus, eu aceito o desafio, por mais difícil que seja. Eu aceito o desafio de viver uma vida nova, de viver
como um vivo no meio dos mortos. Agora diga: Jesus, eu quero colocar a minha vida à disposição do Senhor, para que através da minha, outros que estão mortos recebam vida também. Você não vai receber vida de Deus só para si próprio. Você vai ser o instrumento do céu. Você vai ser o canal de Deus, que vai levar vida para a tua família, que vai levar vida para a faculdade. Deus vai te usar na escola, moça. Deus vai te usar na escola, moço, porque você é ao vivo no meio dos mortos. E onde alguém com a vida de Deus chega, a vida de Deus transborda. Só quem crê e recebe esta palavra, que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Oh, aleluia. Você aceita o desafio? Nós aceitamos o desafio. Queremos uma vida nova com Deus. Aleluia. Podeis tomar o vosso assento, só um minuto. Nós já vamos encerrar, mas eu não quero terminar o congresso sem fazer alguns agradecimentos, que é de muita importância para toda a juventude Umadi. Glória a Deus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós, por toda a graça que Ele deu a cada jovem, cada conselho que nós podemos passar, que o Senhor venha ser glorificado nisso. E eu quero agradecer a Deus por isso. Quero agradecer também ao pastor Eliel, pastor presidente, que nos confiou mais uma vez estar na liderança da juventude. Quero agradecer ao pastor Alaerte, que é um conselheiro sempre da nossa juventude. Todas as vezes, sempre tem algo, aleluia, para falar para os jovens. Quero agradecer também, as irmãs da cozinha. Irmãos, as irmãs da cozinha, elas não cansam, tá? E outra, não é só hoje não, é o ano inteiro. Elas trabalham o ano inteiro. E eu quero agradecer cada uma delas, Eu quero mencionar aqui o nome de algumas irmãs, e eu acredito que tem mais, que trabalharam durante o ano fazendo cantina para garinhar fundos, fazendo muita coisa para a gente poder trabalhar, que é a irmã Adriana, a irmã Carol, a irmã Cláudia, a irmã Vânia Alexandre, a Talita, a jovem Talita, a Wedja, a irmã Marley. E tem outras, irmãos, é porque a gente esquece mesmo. Mas Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero também agradecer aos pastores do campo e congregações que estiveram prestigiando o nosso congresso, também apoiando. Deus abençoe os dirigentes de congregação que também participaram ou participam, do nosso congresso. Quero agradecer aos patrocinadores. Está ali aquele banner com todos os nossos patrocinadores. Irmãos, são irmãos nossos que têm suas empresas e que também abençoam o Umadi. E quando nós olhamos para as empresas dos irmãos, nós devemos olhar com carinho e procurá-los, para abençoar a vida deles também. Tá bom? Então são os nossos patrocinadores. Eu não quero falar de um por um, mas eu quero depois fazer menção de alguns. Também quero agradecer a liderança do campo e congregações, A liderança da juventude no campo e a liderança das nossas congregações. Quero agradecer a equipe de apoio que o João Gustavo é responsável, O João Gustavo sempre nos auxiliando com muito desvelo, com muita dedicação. Aquilo que ele faz certamente está registrado no céu. E ele é muito organizado, irmão, muito mais do que eu, E é por isso que Jesus colocou ele perto de mim. Então Deus abençoe, irmão João Gustavo. E tem a irmã Nadia. A irmã Nadia é uma mãezona que a gente sempre está, junto. Ela sempre quer ajudar, e eu louvo a Deus pela vida
da irmã Nadir. Também quero fazer menção, irmãos, de duas pessoas aqui muito importantes. A irmã Débora. Deus abençoe a irmã Débora. Ela é responsável por toda a decoração, irmãos, do nosso congresso. Ela se prontificou a isso. E o Senhor abençoe a irmã Débora. Também quero agradecer aqui de público ao irmão Ronei Mosquito, onde ele está. Levanta aí, Ronei Mosquito. Irmão Ronei Mosquito, ele nos abençoou com todas as carnes do congresso, tá? Eu quero deixar bem claro isso, foi isso que ele fez por nós. E Deus abençoe. Irmão Ronei Mosquito, queremos agradecê-lo. Também queremos agradecer a mídia. Esses meninos a gente pede de manhã, quase na mesma hora, né? Eles entregam, Deus abençoe. Quero agradecer também a equipe gestora da Almadi, todos os secretários, tesoureiros, né? Irmão Emanuel, irmã Carol, o irmão Thomas e o irmão Luiz. Deus abençoe. Irmão João Gustavo. Só que hoje, eu acredito que é a última vez que o irmão Samuel Rezende vai estar participando, né? Ele vai estar fazendo faculdade fora. Ele é o terceiro líder da Almadi. Então a Almadi certamente vai preparar um momento especial junto com ele. Louvado seja Deus. E Deus te abençoe, meu filho. Vai lá e faz a diferença, tá bom? Quero agradecer todo o irmão. Direito não, ele é braço, ele é perna, ele é tudo, né? Que a gente também não tá mais aquelas coisas novinhas. Aí o Senhor abençoa a gente com esse menino abençoado que é o João Gustavo. Também quero agradecer a equipe de Louvor Catedral pela dedicação, pelo esforço, pela irmã Nayane que sempre está puxando, né, os irmãos e sempre mandando as mensagens. Eu descobri hoje que tem alguém especial se levantando, né? A irmã Samara, certamente ela tem perfil para líder. Um dia Jesus vai fazer isso. E eu estou orando por isso. E eu peço a Deus que isso aconteça, né? Deus abençoe a equipe de Louvor Catedral. Esses são os nossos agradecimentos. Pastor Eliel, Deus abençoe, muito obrigado. Aqui eu quero de público agradecer e agradecer a toda a igreja que contribuiu de alguma forma, comprando as cantinas que nós fazemos, orando pela juventude, né, incentivando os jovens a estar aqui na escola bíblica dominical, nos cultos. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. E hoje, como é de praxe, nós temos cantina, tá? Temos um cachorro quente sendo servido a R$10 com um copo de refrigerante. Pastor Eliel. Amém. Isso é muito importante, esse momento de agradecimento. Eu estava falando que o João, ele é um dos líderes aqui. Eu pego no pé dele aqui, e ele é líder de sala também. Pego o pé dele lá. Irmãos, o Samuel, fica de pé aí. Esse rapaz aí passou em 5 faculdades, 5 vestibulares, irmão, até para medicina. E vai embora fazer engenharia elétrica. Vai para pertinho. Deus te abençoe. Cadê o irmão Wesley? Irmão Wesley, mas tá aí, irmão Wesley? Irmão Alex, perdão. Ô, irmão Alex. Tá lá, né, com o coração cortado. Mas vai para pertinho aqui. O Jonatas também, cadê o Jonatas? Lá na porta. Também, irmão. Vai para Rio Preto estudar também. Mas eles voltam. Amém, Samuel? Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé. Pastor Ricardo, muito obrigado pela caravana, pela cooperação. Pirajuba, né? Muito obrigado, Prata, pela cooperação. Obrigado os pastores que estiveram conosco, né, durante as festividades. Pastor do Campo, irmão Júnior, Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Ô Micael, Deus abençoe. Você, Maélio, Neemias. E estamos encerrando, né, mais um congresso. Congresso bonito. Diga comigo assim: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com o povo de Deus,
O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça brilhar sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor levanta sobre ti o seu rosto e te dê. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.